esses personagens. Quero que vocês olhem muito bem para essa imagem. Quem vocês veem aqui nessa imagem? O arquétipo do bonzinho. Todos esses personagens, que inclusive foram os meus personagens preferidos da série, eram mocinhos e eram bonzinhos. Agora o que a gente tem que entender é que todos eles tiveram uma jornada de autoconhecimento, foram lançados na noite escura da alma, do sofrimento, para que eles entendessem que ser bonzinho, ser uma pessoa boa, não quer dizer que você obrigatoriamente tem que ser uma pessoa passiva, uma pessoa que aceita todo tipo de humilhação e de situação baixando sua cabeça. É simplesmente aceitando. Você ser uma pessoa boa não quer dizer que você tem que ser uma pessoa passiva, mas sim que você tem que ser uma pessoa firme. Então todos esses personagens passaram pela noite escura da alma, tiveram jornadas extremamente difíceis de sofrimento, para que eles entendessem que eles não tinham que ser daquela forma. Que sim, a natureza deles era ser boas, era ser pessoas boas. A natureza deles era ser pessoas boas. Mas eles precisavam aprender, e para tudo ter limite, eles precisavam desenvolver essa bondade em prol da missão que eles tinham. Né? Então aqui nessa imagem nós temos Arya Stark, que tinha o desejo de ser uma guerreira, uma mulher sem rosto, né? Uma ninguém, né? E ela passou por todo o treinamento, né, com um homem sem rosto, um homem de muitos rostos, sei lá, enfim, para que no fim ele se tornasse uma pessoa fria. A gente vê o desenvolvimento da Arya Stark na série Game of Thrones, né? Como no início ela era uma pessoa criança, ingênua, né? Uma pessoa fantasiosa que foi obrigada pelas circunstâncias da vida a se tornar uma guerreira, mostrando a Sansa Stark. Que iniciou a série sendo uma lady, uma pombinha, como era chamada, mas foi obrigada pelas circunstâncias a se tornar uma pessoa mais dura. Nós temos aqui o Bran. O Bran teve que foi obrigado pela vida, o Bran foi obrigado pela vida a fazer toda aquela jornada de autoconhecimento e descoberta para que se tornasse no fim o rei, né, o rei e também o senhor do conhecimento. Brienne de Tarth também teve a sua jornada de dificuldades para se tornar a guerreira que ela tanto queria ser, a cavaleira que ela tanto queria ser. Porque na época não podia se ter cavaleiras mulheres, né? Nós temos o Nós temos o Jon Snow, né, que foi obrigado a morrer e renascer das cinzas, ele foi queimado na fogueira, renasceu das cinzas. Nós temos a Daenerys, que teve uma jornada de muito sofrimento. Né, foi obrigada a se casar ainda muito jovem, foi vendida pelo próprio irmão. Então ela passou uma jornada muito difícil também. Verme Cinzento nasceu na escravidão. Né, Missandei também nasceu na escravidão. Então todos esses personagens, que inclusive eram os meus preferidos, foram obrigados a entender que ser uma pessoa boa não quer dizer que você precisa se submeter a todo tipo de extremismo, que você precisa dar sua vida pelas pessoas de uma forma como Jesus Cristo, né? Você não precisa ter tanto extremismo assim. Você tem que saber a hora de ser bom e a hora de ser um pouco mais firme. Porque as pessoas não sabem diferenciar isso. Elas confundem muito você ser uma pessoa gentil e educada com você ser uma pessoa submissa. As pessoas não estão acostumadas a serem respeitadas. E quando você é uma pessoa que tem educação, uma pessoa que tenta ao máximo ser uma pessoa gentil e simpática, levando essa educação que você teve, né, elas tendem a querer se aproveitar dessa sua gentileza, dessa sua educação. Simples assim, somente educação, gentileza. Porque eu acredito que ninguém é obrigado a sair de casa com 10 pedras nas mãos para lançar os seus irmãos nos próximos anos. Então, o vídeo de hoje é um vídeo que eu já queria fazer há algum tempo e eu estava muito ocupada estudando, né? Estudando e tentando me adaptar à universidade, etc. E não tive tempo de gravar esse vídeo, mas hoje eu vou gravar aqui para vocês. Vou falar sobre a bondade, né? Vamos falar sobre pare de ser uma pessoa boazinha. Mas não pare de ser uma pessoa boa. Pare de ser uma pessoa boazinha. Existe uma diferença muito grande de você ser uma pessoa boa de verdade e você ser uma pessoa boazinha. Então hoje nós vamos falar sobre isso nesse vídeo. Então você já percebeu que, como você ser boazinha demais pode te colocar em situações onde ninguém te respeita? Quando você está sempre disponível, sempre ajudando, mas no final você sente que ninguém te valoriza. Ser boazinha demais não é virtude, quando isso nasce do medo ou da obrigação. É quando você diz sim, mesmo querendo dizer não. Quando você ajuda, mesmo não querendo ajudar. Quando você sorri, mesmo se sentindo desconfortável. E isso muitas vezes só drena a sua energia.
Muitas pessoas que cresceram em lares extremamente controladores e que aprenderam que o amor está relacionado diretamente ao seu comportamento, tendem a desenvolver o complexo da inferioridade, tendem a desenvolver a personalidade do bonzinho. Muitas vezes inconscientemente, essa pessoa não se enxerga, essa pessoa não percebe que está nesse papel de bonzinho, né, de inferior, de pequeno, por conta justamente desses condicionamentos mentais que foram feitos na sua mente, e não que é a personalidade dessa pessoa de fato. Pesquisas mostram que o riso é uma ferramenta, um mecanismo de defesa, um mecanismo de evitar conflitos. Né? Então, muitas vezes você ri, não porque você realmente quer rir, mas você quer usar esse riso como uma forma de dizer, eu sou uma pessoa que não gosta de conflitos. Eu sou uma pessoa passiva. Eu não quero conflitos. Eu vou ficar aqui na minha e eu não quero guerra com ninguém. Então, o riso é visto, né? Foi estudado que o riso pode ser, sim, um mecanismo de defesa. E o mesmo acontece quando você é uma pessoa que tende a querer ajudar todas as pessoas, né? Entrando aí se tornando aí o salvador da pátria, né? Isso também está relacionado à síndrome, né, do bonzinho, do bom samaritano. E é como se fosse basicamente um imã, em que as pessoas são atraídas de acordo com os seus traumas. No caso, uma pessoa que tem essa autoimagem de bonzinho, de curador, né, de pessoa que está disposta a salvar todo mundo, a síndrome do salvador, né, tende a atrair para si justamente pessoas extremamente conflituosas, para que ela valide novamente o seu complexo, para que ela valide novamente aquilo que ela é, né, uma conselheira, uma curadora. Então ela vai estar sempre atraindo essas pessoas em conflitos, né? O que de todo não se torna algo ruim, desde que essas pessoas em conflito se aproximem em busca de cura realmente, né? O que não acontece em muitas situações, né? Essas pessoas se aproximam somente para drenar energia, né? Através de seus desabafos, através de seus problemas contínuos e não buscando soluções reais. E o que acontece é que esse doador de energia, esse ajudador, ele não tem todo o tempo do mundo disponível, ele não tem toda a energia do mundo disponível. E quando essa energia vai cessando, essa pessoa vai tendendo a perder a paciência com aquela pessoa que não busca cura, mas busca somente drenar como um vampiro energético, né? De desabafos e enfim, mas não busca de fato uma cura. Tá? E logo acontece o conflito, né? Por quê? Porque você, né, o indivíduo com o complexo do bonzinho, não quer dizer que ele seja um ser superior, não quer dizer que ele seja um anjo, não quer dizer que ele seja um salvador da pátria. Tá? É somente uma mente condicionada a ter aquele comportamento. E aqui acontece a quebra da ilusão quando a pessoa folgada, né, vou utilizar essa palavra, quando a pessoa drenadora de energia não consegue mais ter aquele recurso energético que ela estava acostumada a ter. Por isso que o ideal, se você tiver essa característica de ser uma pessoa boa, é você saber analisar as pessoas que chegam em busca de ajuda de fato e as pessoas que buscam apenas o seu tempo, fazer você perder seu tempo. Porque quando você sabe diferenciar, discernir essas pessoas, você já vai excluindo imediatamente aquelas pessoas que vão fazer você perder seu tempo e auxiliando as pessoas que de fato querem uma ajuda. Uma das situações que me ocorreram, né, de atrair esse tipo de vínculo, né? Mas não vou fazer isso porque não é o tema do vídeo. Na verdade, o tema central é pare de ser uma pessoa boazinha, saia da síndrome do salvador.